Olá, doutores! Muito bem-vindos! Como é que vocês estão? Bom, um prazer enorme, enquanto vocês estão chegando, deixa eu me apresentar. Um prazer enorme estar aqui no canal da Ana, Advogando com Ana. Eu quero desejar a vocês uma boa noite. Hoje, nossa pauta, tudo bom, doutor Macedo? Nossa pauta de hoje é um assunto inusitado até, porque a gente está no mês da advocacia, a gente podia falar, eu vi que vocês tiveram diversos temas ligados à advocacia, e o tema que eu vou falar é sobre automação de marketing. Claro que a gente vai aplicar isso dentro do universo jurídico. E algumas pessoas até comentaram, me mandaram mensagem quando eu comecei a divulgar, porque algumas pessoas estavam, primeiro, digamos assim, equivocadamente relacionando a automação à questão de ads, que é a questão de publicidade nas redes sociais, e a automação, ela não tem absolutamente nada a ver com ads. Uma outra questão que eu gosto muito de comentar também é que a automação ela não está relacionada a nenhum tipo de prática não ética na advocacia. Obrigada, Artesânia Marketing Jurídico, tudo bom? Bom, ela não está relacionada, dito isso, ela não está relacionada a nenhum tipo de prática não ética na advocacia, muito pelo contrário. Antes da gente entrar no assunto definitivamente, deixa eu me apresentar, porque eu estou aqui participando de um projeto da Ana. Eu quero agradecê-la por ter me convidado e por ter, digamos assim, lembrado de mim nesse projeto. Eu sei que, a princípio, não é um tema, digamos assim, o tema de marketing jurídico não está relacionado ao tema dessa área que ela estava se propondo falar dessa semana, mas muito voltada à tecnologia, à startup, à inteligência, né, a compliance, e eu estou aqui hoje para falar também sobre inteligência, mas inteligência de negócios de mercado voltado para a sua advocacia. Eu sou Daniela Mascarenhas, sou Relações Públicas, sou especialista em marketing jurídico e gestão legal. Eu tenho atuação na área de marketing jurídico há mais de 16 anos, com uma agência que eu tenho aqui em Salvador, no interior do estado também, mas a gente atua através de consultoria, mentoria e treinamentos em nível nacional, e também a gente promove alguns treinamentos lá para o pessoal de Portugal, para a advocacia de Portugal. Muito boa noite. É uma honra ter vocês aqui com a gente para falar de um assunto tão gostoso que é a automação de marketing. Vamos primeiro iniciar dizendo o que é automação, já que eu comecei conversando com você sobre alguns equívocos que acontecem quando a gente fala sobre automação, sobretudo no universo jurídico. Eu sei que por conta das startups, sobretudo as startups voltadas à área do direito, muitos aqui já estão, digamos assim, acostumados com alguns termos típicos do mundo de negócios, mais especificamente voltado a, digamos assim, a negócios digitais ou negócios escaláveis. A automação de marketing não é um processo diferente. Olha, Ana entrou aqui. Tudo bom? A automação de marketing, ela não é um processo, não é diferente da automação, principalmente voltada aos processos internos da advocacia jurídica. Quando a gente fala em gestão legal, só para vocês relacionarem o tema, quando a gente fala em gestão legal, a gestão legal, ela não existe, sobretudo quando seus processos vão ficando mais complexos, ela não existe sem tecnologia. A automação também. Você imagine o seguinte, uma coisa era quando você, digamos assim, atuava dentro de uma advocacia, entre aspas, analógica, e essa advocacia você mandava e-mail para uma pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas. Mas à medida em que seus processos internos vão ficando
mais complexos, vocês vão conquistando mais clientes, você sente a necessidade de ter um processo mais automatizado, porque fica cada vez mais complicado e difícil você se relacionar com todas essas pessoas de forma personalizada. Tudo bom, doutora Yasmin? Doutora Letícia? Cada vez mais fica difícil da gente, digamos assim, interagir com as pessoas de uma forma personalizada. Poder te responder, te respondo. Me manda pergunta aqui que eu te respondo. Deixa eu concluir essa primeira parte de explicar o que é automação para a gente entrar no cerne da advocacia. Por que existe o equívoco de achar que automação não é um processo personalizado? Primeiro, personalização é quando você vai entregar determinada informação e essa informação, ela diz respeito ao interesse daquele público específico, daquele cliente específico. É diferente de humanização, quando um humano interage com o humano. Só que a gente está navegando aqui num processo que é o processo de escalabilidade de serviços. E quando a gente está falando de escalabilidade de serviço, a gente está falando de quantidade de clientes, quantidade, no caso do marketing, de leads, de pessoas interessadas em lhe contratar. O processo humanizado, à medida que você interage com mais pessoas, ele vai ficando cada vez mais complexo, sobretudo com relação a você saber realmente o interesse daquelas pessoas. Então, quando a gente está falando de automação de marketing, basicamente é a gente entender, digamos assim, nossos processos de marketing dentro do nosso escritório e até que ponto eles podem ser automatizados ou não automatizados, sem perder digamos assim, a pessoalidade. Na verdade, o processo automatizado, ele permite lhe dar inteligência e eficiência para que você tenha, digamos assim, comunicações e relacionamentos mais personalizados, a ponto de você chegar no final, digamos assim, de um relacionamento e ter a interação humana. Um processo automatizado, ele não quer dizer que ele vai ocorrer 100% automatizado. Vai ter momentos que você vai analisar dentro do seu relacionamento com esse cliente e vai, digamos assim, inferir para ver aonde você vai interagir com aquele cliente, para que interagir pessoalmente ou humanizadamente com aquele cliente, para ver até que ponto esse processo vai ficar, digamos assim, ele vai ter o que a gente chama de funil misto, que é digamos assim, a composição de processos de automação mais processos humanos dentro desse relacionamento, para que você, digamos assim, tenha maior, digamos assim, para que seu serviço tenha maior percepção de valor. Deixa eu colocar um exemplo que eu acho que vai ficar muito mais claro. A automação de marketing, ela surgiu aqui no Brasil por volta de 2011, creio que vocês já devem ter ouvido falar, com a metodologia Inbound Marketing, que na época, basicamente, era automação de e-mails. Como eu falei no início, você entregar um e-mail, responder um e-mail, 10 e-mails por dia, até dá. Mas à medida que você vai se relacionando com mais pessoas, esse processo vai lhe matando aos poucos, porque ou você advoga, ou você investe um tempo para responder todos os seus e-mails. A depender da demanda de serviço que você tenha, isso vai ficando cada vez mais impraticável. Então, você precisa aderir a um sistema de automatização. Estou falando exclusivamente de e-mail. Boa noite. Você precisa aderir ao sistema de automatização de e-mail, nesse caso específico. Muito bem. Dito isso, como é que você se dá, sobretudo no processo de atração? Todo mundo aqui gosta do processo de atração, mas a automação, ela não se dá apenas para atrair clientes, tá? No processo de automação normal, sobretudo para clientes na advocacia, você entrega
conteúdo aqui nas redes sociais, conteúdo no seu blog, conteúdo através do processo de SEO que você promove no seu site, em ads em alguns estados. Ads, eu estou falando de anúncios patrocinados, porque a gente sabe, Pernambuco, Goiás, Bahia não permite patrocínio ou impulsionamento de posts nas redes sociais. Contudo, aqui na Bahia já saiu em São Paulo permite, alguns outros estados permite. Aí você precisa verificar dentro da sua região se a OAB permite ou não, até que o Conselho Federal ele se pronuncie sobre o caso. Mas aqui na Bahia, por exemplo, ele já tem um parecer de que é permitido ads via Google, tá? Deontologicamente já é permitido pelo Google, não nas redes sociais, mas pelo Google. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você, por exemplo, entrega um conteúdo que vai capturar, que a gente chama em marketing de lead, que vai capturar a informação inicial desse cliente, para qual objetivo de eu capturar a informação inicial desse cliente? É verdade, Ana. Infelizmente, a gente vai chegar nesse ponto já. Quando a gente captura a informação desse lead, que basicamente é o e-mail ou o WhatsApp e o nome dela, a gente tem, digamos assim, o controle, entre aspas, a gente tem a informação, que é a informação pessoal dela, para quê? Para enviar conteúdos para que a gente possa se relacionar com ela. Observando o código de ética da advocacia, e muita gente fala, mas isso é ético, isso é antiético, automação é ética, antiética. Olha só, no parágrafo 46 do Código de Ética, no parágrafo único, ele coloca: a telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que não implique o oferecimento de serviço ou represente forma de captação de clientela. Ele aqui está dizendo que o processo de envio de mensagens é lícito. E o processo de envio de mensagens a uma quantidade de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, ele é permitido através dessas ferramentas de automação, que hoje não são apenas, digamos assim, exclusivas do e-mail. A gente tem no Facebook o bot do Facebook, que permite também que a gente capture o lead e comece a se relacionar com aquelas pessoas de uma forma mais inteligente. Por que de uma forma mais inteligente? Imagine o seguinte, que vocês têm uma palestra, tem 2 conteúdos que a gente chama conteúdos de contato inicial, para contato inicial com o cliente. Então você tem um e-book muito legal, que aquele perfil de cliente da sua advocacia deseja muito saber aquele conhecimento, e você tem uma aula, uma palestra falando daquele assunto, ou de um outro assunto que também é interessante e é de interesse daquele perfil de cliente. Você tem basicamente 2 conteúdos diferenciados em formas diferenciadas. Você terá uma página de captura, uma página onde você vai captar a informação daquele lead, que a gente chama de lead, daquela pessoa que está interessada no conteúdo, e você tem uma página de destino, que é uma página de obrigada, uma página com vídeo, uma página de e-book, e no meio dessa interação você tem esse robô que vai capturar e automaticamente vai mandar um e-mail com as informações que você solicitou. Olha só, em tese, você fez uma conversão. Você vendeu gratuitamente uma informação sua e, em troca, o seu perfil de cliente, o seu lead, deixou o seu e-mail e suas informações de contato. Com aquelas informações de contato, você vai programar o seu robô, e isso eu acho importante demais colocar essa informação, porque é você que vai programar o seu robô. Ele não se programa sozinho. A inteligência é sua, não é do robô. O robô não faz mal ou não faz bem. O robô não vende ou não vende. Quem está por trás do robô é você. Então, quem vai colocar o seu robô de uma forma inteligente, quem vai atuar com o seu robô de uma forma inteligente é você, tá? Todo o processo de automação,
de marketing ou não, ele, digamos assim, a gente está falando de uma máquina, de um robô, então toda a inteligência por trás dele é sua, e o combustível desse relacionamento, eu digo combustível que faz a máquina, imagine que seu robô é um carro, é uma ferramenta qualquer. Quem vai fazer o seu carro andar, o combustível que vai fazer o seu carro andar e essa pessoa querer se relacionar e saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua advocacia e depois querer lhe contratar lá na frente, é o seu conteúdo. Tudo está ligado ao seu conteúdo. Então, o processo de inteligência é seu, o processo de investimento em pesquisa mesmo, para conhecer o que seu público tem interesse, que tipo de informação você vai passar para ele é todo seu. E eu tô colocando isso porque é o seguinte, o sistema de informação em si, essa sequência de e-mails é diferenciada. E se você for fazer isso de uma maneira manual, imagine que loucura. Você tem uma página de captura para um e-book e uma página de captura para uma palestra. Qual e-mail você... Primeiro, qual página você vai saber que aquele cliente potencial se cadastrou e que informação você vai colocar em cada e-mail de autoresponder para aquela pessoa receber no momento em que ela se cadastra. Mais ainda, considerando que todo mundo não vai se cadastrar no mesmo dia e na mesma hora, que cada um tem seu tempo, cada um vai ser impactado num determinado horário com aquele conteúdo que você postou aqui no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no seu blog, considerando essa informação, mais ainda, você vai estar disponível para enviar isso de uma forma manual? Tá? E essa informação que você precisa refletir. E aí entra o autoresponder. O autoresponder é a mensagem automática e a partir da mensagem automática, todas as informações, todas as outras mensagens que são programadas por você a partir daquela primeira interação. Porque sim, as mensagens e as informações são programadas mediante o seu processo de inteligência de marketing, tá? Quem pesquisa, por exemplo, se a pessoa recebeu aquele determinado e-mail meu, ela acessou 4 horas da manhã, porque ela estava acordada, enfim, ela acessou 4 horas da manhã, ela pegou aquele primeiro e-mail, ela se interessou, ela quer saber mais? E talvez daqui a 24 horas ou 48 horas eu já tenha no meu processo um outro e-mail pronto para ser disparado 48 horas depois, considerando que meus clientes não entram em dias programados, nem em horários programados, eu tenho que deixar tudo isso alinhado para que o meu cliente receba aquela informação a partir do momento que ele acessou a primeira vez. Isso é o processo inteligente que percorre a questão do embalde. É só assim? É só simples? É tão simples? Claro que não. Você vai construir todo esse conteúdo baseado na jornada de contratação do seu cliente, tá? E aí você precisa exatamente ter o feeling e ter inteligência para programar esse robô por trás. Como eu falei, todo esse processo começou e ainda é válido. É importante que eu diga isso, que ainda é válido, embora muita gente fale que olha, morreu, o e-mail morreu, as pessoas não estão abrindo e-mail, as pessoas ainda abrem muito e-mail, sobretudo com relação a advogado, as pessoas abrem muito e-mail. Então a gente não pode descartar a questão do e-mail. Inclusive o advogado, quando vai interagir com o cliente, mesmo que o WhatsApp seja a ferramenta da vez, o que a gente aconselha ao cliente? Olha, me formalize essa informação por e-mail, porque você quer deixar guardada. Ô, Ana, tem diversas ferramentas para que... A gente tem inclusive uma nacional, que é o Lead Lovers, mas tem diversas outras ferramentas que permitem a gente fazer automação de e-mail. Tem outra, RD Station, tem diversas outras ferramentas. Obrigada, Gabi! Tem diversas outras ferramentas que permitem a automação desse e-mail, e-mail-timp. Agora tem que fazer isso de uma forma consistente dentro de um processo que você agiu, dentro de um processo que você integrou. A automação,
Para quem já está mais acostumado com o marketing digital, isso, Lead Lovers acho que é uma das mais baratas do mercado brasileiro. Tem a RD Station, que também é do Brasil, tem a Weber, que é americana, tem MailChimp, que é americano. Tem diversas ferramentas que permitem que a gente faça essa automação de e-mail. Mas não é o único caminho. Não é o único... obrigada. Não é o único caminho, porque hoje também a gente tem, através do próprio Facebook, a automação de mensagens via bot. E essa automação de mensagens também faz com que a gente capture o lead e envie as mensagens, inclusive coloque tags. Eu creio que a ferramenta, cada ano que passa, ela está melhorando, porque assim que os robôs de inteligência artificial atuam, né? Cada vez mais as ferramentas estão melhorando para entregar melhor e para serem mais eficientes com relação à nossa comunicação interna. E assim, o processo, a gente tem o bot do Facebook, só para me lembrar aqui agora, nós temos a questão nós temos uma outra ferramenta que a gente utiliza dentro do nosso próprio site, para capturar, a informação do lead dentro do próprio site e enviar mensagens para esse lead, sempre que a gente não tem o mesmo controle do e-mail, nem o mesmo controle do bot, mas isso também é possível. A gente também tem alguns processos mais rudimentares de inteligência aqui no Instagram, no Facebook também a gente tem os processos mais rudimentares. Rudimentares que eu digo, é bem no início, mas que dá para começar um relacionamento com o nosso cliente, com o nosso lead. A gente também pode construir isso via WhatsApp, mas a questão do WhatsApp é que o WhatsApp ainda está aprendendo. A gente ainda não tem uma ferramenta de inteligência dentro do WhatsApp. A gente tem uma ferramenta para entender se aquela pessoa acessou determinada página ou não, mas a gente depende de outras ferramentas complementares. O WhatsApp, dentro desse processo de automação, é mais uma ferramenta de entrega de conteúdo do que realmente uma ferramenta de inteligência de marketing. Bom, a automação quando a gente fala automação de marketing dentro do universo jurídico, ela, digamos assim, basicamente a gente está falando de definir, de você entender o seu processo na fase de captação e fora da fase de captação. A gente vai chegar fora da fase de captação depois. Entender esses processos de marketing que você utiliza para atrair e converter clientes para sua advocacia. E você precisa tomar uma decisão. Que processos aqui vão ser automatizados e que processos não vão ser automatizados? Na advocacia, pela experiência da gente na agência, o que ocorre? Muitos processos, sobretudo jurídicos, os clientes não contratam imediatamente o advogado a partir do processo 100% automatizado. É preciso pelo menos 1 ou 2 contatos humanos, porque as pessoas ainda têm necessidade de falar com outras pessoas, sobretudo em serviços mais complexos, com menos urgência. Então, é preciso, sim, ter um advogado do outro lado que seja capaz de, no meio do processo de captação, ligar ou de fazer uma teleconferência ou de reunir com esses clientes interessados. Eles mesmos vão pedir essa interação. Isso vai depender do seu processo de inteligência que você construiu, para que em determinado momento desse contato inicial, você transforme esse lead em cliente. Tá? Esse é um ponto, isso aqui é um ponto. Mas de uma forma geral, nessa fase, principalmente em outras, a automação, ela vai diminuir um pouco a interação humana. Isso faz com que você vai diminuir os seus custos, porque os advogados que vão estar, de certa maneira, imbuídos só de captar, de correr atrás de cliente, eles vão ficar um pouco mais livres só para atender esses processos receptivos de clientes realmente interessados em você. Se você tiver um processo de entrega de conteúdo inteligente, você minimiza essa questão de atrair curiosos, só interessados na questão de conhecer seu preço.
dá para minimizar esse processo muito. Por isso que a gente fala que 57% das pessoas que chegam no seu escritório, elas já sabem que elas querem você para contratar, tá? Por quê? Porque você já construiu um processo de inteligência por trás, capaz de responder e, digamos assim, tirar dúvidas e matar as objeções que essas pessoas têm antes do processo de contratação. Então, a automação é responsável muito por essa questão também. Ela diminui seus custos, ela dá muito mais escala e mais inteligência aos seus processos no escritório, tá? E sem falar que você ganha muito mais eficiência. Isso é matador, você ganha muito mais eficiência. Expliquei um pouco aqui com relação à parte inicial de captação, mas a automação ela não se presta apenas à captação de clientes. A captação é a primeira etapa. Como a gente fala direto, assim, cada fase da advocacia você tem um desafio diferente e suas necessidades elas vão mudando, vão se moldando ao momento que você está. Quando a advogada está iniciando ou está na fase ainda de sustentabilidade, existe uma grande preocupação com a questão da atração de clientes e de você manter a máquina funcionando para que seu escritório saia da fase de sustentabilidade e entre numa fase de crescimento. E aí a gente cresce também o nível de priorização, porque você começa a ter mais clientes, você precisa de um outro processo automatizado de marketing, que é o processo de entrega de comunicação, de entrega de conteúdo para aquelas pessoas que já são seus clientes. E, gente, acredite, aqui é um dos maiores desafios dos advogados. Muitos até consideram maior do que a atração de clientes. Acreditem nisso. Por quê? Porque você não pode, primeiro, depender do judiciário, você não pode esperar que o processo se movimente para se relacionar com aquele cliente, porque é exatamente essa sensação de mal-estar que você causa no seu cliente em potencial, porque muitos têm a percepção de que nessa demora o advogado sumiu, o advogado não dá feedback, o advogado não está se importando com o meu processo. Então, essa é a primeira questão do afastamento entre o relacionamento do cliente, que já é o seu cliente, e do advogado. O que ocorre aqui? Você precisa criar processos internos, independente do processo se movimentar ou não, para que você tenha uma comunicação frequente com seu cliente. A gente aconselha que pelo menos essa comunicação aconteça por e-mail ou por mensagem, a depender do que o cliente autorizar, de 1 a 2 vezes por mês, tá? Isso não estou falando só de felicitar, dar feliz aniversário, não. Você realmente ter processos internos com comunicação, digamos assim, padronizada, mas de forma personalizada, para que o cliente acompanhe o que você vem fazendo nos processos dele. Isso é o verdadeiro processo de transparência. Eu tenho clientes que têm 4.000 processos ao mesmo tempo, rodando preso aqui no escritório, 1.000 processos, ou seja, as atividades já estão bem mais complexas. Você imagine fazer isso de maneira individual, é impossível. Então, o que ocorre? A automação entra. A partir de 100 processos, o negócio já fica impraticável. Então, a automação entra exatamente para você ter, inclusive, você dar esse feedback de uma maneira mais profissional, personalizada, e também isso vai acontecer dentro do seu processo interno e você vai minimizar erro. Porque o que eu canso também, as pessoas também, muitos advogados optam pelo processo de automação exatamente porque eles delegam essa função para uma secretária ou para qualquer outra pessoa do escritório ou para um estagiário que cometem diversos crassos erros nessa comunicação com o cliente. E o cliente não entende nada. Da mesma maneira que às vezes chega uma determinada notificação do processo do cliente que vocês recebem via um outro processo de automação, que é o processo que vocês fazem para gerir os prazos e para gerir as tarefas daqueles clientes que vocês têm dentro dos programas
de gestão, que normalmente o secretário e o estagiário cola e copia. E o cliente, isso é louco, porque, algumas sugestões de nome de ferramenta de automação para acompanhamento processual. Sim, Ana. Vocês têm ferramentas fantásticas. Vocês têm o ADV Box. Vocês têm o SAD. Vocês têm ferramentas fantásticas. Agora, o ADV Box tem um diferencial, que é essa possibilidade de você customizar. Mas olha só, ele só entra na parte de customização, de comunicação com o cliente, na parte de movimento processual. A outra parte que eu estou me referindo com relação a você manter o relacionamento, como é que se diz? O ADV Box, ele não entra. Mas o que eu estou me referindo? Essa questão de você customizar a informação e colocar numa linguagem que seu cliente entenda e não a linguagem processual é fundamental. Para quê? Para evitar retrabalho, para evitar que o cliente receba aquela mensagem e não fique ligando para você para que você explique o que significa. O ideal é que quando você envia a mensagem, ele entenda o que de fato está acontecendo com o processo dele. Tá? O seu processo está concluído. A pessoa não vai entender o que é um processo concluído. Não vai entender o que é um processo concluído. Então, você precisa customizar a informação e trazer a informação para o cliente de uma forma muito mais clara. Tá? Isso, você precisa traduzir a informação. Da mesma forma, quando você vai construir esse relacionamento para você atrair o cliente, você precisa traduzir. Mas muitos advogados, depois que conquista o cliente, acham que o relacionamento acabou. E é aqui que começam os desafios, que é o desafio de pós-venda. E quando a gente fala de um processo judicial, você está falando de processos que duram 2, 3, 4 anos. Alguns muito mais. Então, assim, estou falando de um relacionamento a longo prazo. Gente, tem casamento que não dura isso. Então, estou falando de um relacionamento a longo prazo, que você precisa estar se relacionando com esse cliente o tempo inteiro. Então, eu estou falando de processo de automação que vocês precisam ficar muito atentos, e não só permitido pelo Código de Ética, mas como é aconselhável a automação para você evitar erro, você minimizar os erros. Certo? Como é que se diz? Quando a gente está falando de ganho de eficiência também, eu preciso falar de 2 termos que são muito comuns dentro do marketing jurídico digital. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas eu preciso falar desses 2 termos, porque inclusive eu fiz uma publicação no meu Instagram sobre o Facebook, foi basicamente pego com a boca na botija, vez que ele terceirizou digamos assim, mão de obra para que essas pessoas, digamos assim, ouvissem e transcrevessem o áudio de outras pessoas dentro do Messenger, né? E a gente está falando primeiro da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, e está falando de uma puta invasão de privacidade aqui. Então, assim, a gente precisa estar muito atento ao que a gente aceita das ferramentas. A política de privacidade tem que estar muito clara e, sobretudo, a que se destina aquela captura de informação tem que estar muito clara com relação a isso. Mas eu quero falar de uma coisa que também faz parte do processo de inteligência dentro do marketing, que a gente chama de lead score e de lead tracking. O lead score, por exemplo, é um sistema de automação tipo a gamificação, que você vai atribuindo pontos para cada interação e conteúdo que aquele cliente, aquele potencial cliente, ele vai consumindo de você. E essa pontuação, ela é dada num ponto X, até que você chega à conclusão que, poxa, esse cliente aqui, ele está pronto para virar, digamos assim, uma pessoa que vai recomendar nosso escritório de advocacia. Esse cliente, ele está pronto para a gente trabalhar com ele o fechamento do contrato através dessa informação de lead score. E até, digamos assim, ele pode ser alvo de uma pesquisa para você entender o que ele falta para contratar os seus serviços, certo?
E o lead tracking, que é uma ferramenta que a própria automação já utiliza, que ela é capaz de traquear. O que é isso? Ela vai acompanhar o comportamento daquele lead mediante todos os conteúdos que você enviou para ela. E ela vai acompanhar você entendendo que e-mail ela abriu, que e-mail ela não abriu, o que fazer quando ela não abrir. Então você vai ter informação de inteligência para acompanhar esse lead e melhorar o seu processo interno de captação após venda, certo? Sabendo isso, eu acho que o principal desafio do advogado, do escritório, que vai querer automatizar esses processos de marketing interno, e assim, eu tenho muito cuidado quando eu falo de marketing jurídico, porque muita gente só fala em atração e o processo é bem mais complexo do que a atração. A atração é o início. Talvez aquele processo que atraia, digamos assim, o jovem advogado ou aquele advogado que ainda tem dificuldade, está passando por aquela dificuldade de sustentabilidade do escritório, que é o equilíbrio das finanças, o equilíbrio de entrada de clientes, enfim. Entendo esse perfil e a maioria é atraída por ele, mas o processo é mais complexo porque você precisa, porque o seu processo interno também, ele vai ser complexo. Dito isso, e eu também respondo aquela questão de como é que eu vou advogar? Como é que eu vou me especializando em determinada área? Vou começando advogando para todo mundo? Eu vou criar um canal aqui no Instagram do meu escritório, mas meu escritório atende trabalhista, previdenciário, enfim, como é que se diz? Tributário, enfim. Vou acabar respondendo isso para te dizer o seguinte: dentro da automação tudo é possível, mas tudo possível com inteligência. A gente precisa olhar nossos recursos internos. A gente, de fato, tem capacidade para atender todo mundo. Capacidade não é só conhecimento, é capacidade, eu estou falando de recurso. A gente tem gente para cada tipo de cliente, ele demanda, cada tipo de serviço, ele demanda uma energia, e não é só dinheiro não, energia mesmo, tempo, dedicação para você construir conteúdo, para você se conectar com aquela pessoa, para você estudar aquela determinada peça. Você de fato tem energia para estudar 1000 áreas do direito. Então a gente precisa pensar esse processo com inteligência, porque assim como na automação, eu acho que o grande desafio para quem está no mercado hoje, para quem abriu um escritório, para quem quer automatizar, para quem quer automatizar marketing, para quem está falando de growth hacking e nem sabe nem que zorra é o growth hacking, só está falando porque virou modinha, é importante a gente pensar o seguinte: o que vale a pena, de fato, automatizar? E o que vale a pena a gente ser mais humano? Quais são os meus diferenciais na advocacia? Tá? Onde eu vou ganhar eficiência automatizando? Eu não estou falando só do marketing, estou falando da sua gestão também. Onde eu vou ganhar eficiência? É atendendo todo mundo, ou atendendo públicos específicos ou áreas específicas. Eu até no Júlio Especial para Advogados, eu fiz uma live sobre 7 modelos de negócios para advogados. E a gente discutiu prós e contras, onde está o gargalo de cada modelo de negócio na advocacia, o que você faz para crescer, quais os desafios que você tem em cada modelo de negócio, porque todo mundo tem desafio, nem tudo são flores. E mesmo a advocacia de massa, que a gente está acostumado, que muitos começam por ela, mesmo na advocacia de massa, é possível e, digamos assim, não é só possível, como é recomendável você ter processos automatizados internos, porque senão você não dá vazão a esse tipo de serviço. E quando eu falo de processo automatizado, você precisa ter ferramenta de controle. Você precisa ter controladoria interna para saber se as pessoas estão produzindo, se os processos estão saindo no prazo, se você não está perdendo o prazo e, por vez, cliente. Então, quando a gente fala de todas essas questões e de processos internos, a gente precisa entender
de fato, a nossa tendência é essa, discutir, pensar estrategicamente a nossa advocacia para entender o nosso diferencial. O que eu vou automatizar? Porque isso aqui eu não estou falando mais de possibilidade, eu estou falando de realidade. O que é possível você automatizar dentro do modelo que você escolheu e onde você vai humanizar a sua advocacia? Onde eu vou escolher o meu processo diferencial? Onde eu vou escolher? Onde eu vou definir o meu diferencial? E eu quero que vocês reflitam essa noite e esses dias um pouco esse processo. Por quê? Porque eu tô escolhendo, não tô sendo obrigada, eu tô escolhendo um processo que eu vou advogar, onde eu vou tirar minhas receitas, eu vou conhecer meus custos. E quando a gente está falando em automação, gente, automação não é um processo gratuito. Ele não existe ferramenta gratuita. No início, lá em 2011, em 2013, até existia. Mas as ferramentas, elas têm um limite da gratuidade. E é como se fosse o gratuito não é o almoço grátis. O gratuito é para, digamos assim, traquear o seu comportamento, para lhe conhecer. E em um determinado momento, quando você evolui, essa ferramenta, você vai precisar, digamos assim, de um arcabouço melhor. Você vai precisar de mais informações, de mais dinamicidade em seus serviços. Então, é preciso que você invista. Estou falando de automação, a automação precisa de investimento. É muito mais barato e mais inteligente do que contratar diversos funcionários. É para isso que ela existe. Inclusive, ela tira, não vou dizer, no processo jurídico também, ela tira empregos, entre aspas, de muita gente. Sobretudo daquelas atividades repetitivas, das pessoas que só fazem ou que só repetem padrões com relação a atividades competitivas. Não no marketing, mas o ano passado eu estive na Fenaló e eu tive a oportunidade de ter contato com o primeiro chatbot jurídico da advocacia. Esse chatbot foi desenvolvido para uma empresa que prestava serviço à Nestlé e a partir do momento que ele entrou em operação na base, não estou falando da ideal, porque o chatbot é uma inteligência artificial e ele está sempre aprendendo. Mas ele no início, antes do chatbot, 3 advogados daquele escritório, basicamente o que eles faziam eram responder perguntas repetitivas, tirar dúvida de alguns setores da empresa da Nestlé. E eles passavam o dia todo tirando dúvidas mais frequentes desses setores, no intuito com relação à defesa do consumidor, com relação à área trabalhista. Então, esses advogados faziam só isso. No momento que implantou essa inteligência artificial, esse chatbot, olha que coisa linda aconteceu. Digo coisa linda porque é o seguinte, o chatbot foi aprendendo, os advogados começaram a mapear as perguntas mais comuns e responder. O chatbot começou inclusive a ter, digamos assim, perguntas similares, a buscar perguntas similares dentro do sistema. E o bonito é que o chatbot começou a aprender e quando ele não tinha uma pergunta, digamos assim, quando não estava lá mais programado, demorou um tempo para se programar, óbvio, mas quando ele não tinha mais o que responder, ou quando a pergunta era inusitada, a pergunta vinha para que um advogado ou outro alimentasse o sistema e aquela pergunta passasse a integrar o sistema. Só serve para Nestlé? Não. O que a empresa estava fazendo? Ela estava criando um chatbot capaz de entregar as informações, não só aquele cliente, mas outros clientes também, porque nós acreditamos que as perguntas são padrões para aquelas determinadas áreas, para aquele determinado perfil de cliente com que eles atuam. Ainda esse chatbot está no mercado, ainda não está um preço acessível para todos, mas como todo processo tecnológico acontece, ela costuma ser introduzida por um valor mais alto e à medida que essa ferramenta for melhorando, ela vai chegando para mais clientes e o valor da ferramenta ele vai barateando.
Mas o resultado disso é que a empresa, digamos assim, o escritório de advocacia, ele não tinha mais demanda para 3 advogados respondendo perguntas daquele determinados setores daquela empresa. Dos 3 advogados, apenas um ficou gerenciando o chatbot. Que gera desemprego? Gera. Mas observe o tipo de atividade que a automação tem gerado desemprego. Para quê? Porque a gente precisa observar isso, para a gente fazer diferente. E entender que atividades repetitivas, atividades que não são humanas, o robô faz melhor. E ele faz mesmo. Até ele aprender, ele faz melhor. Essa consciência que a gente precisa entender. Porque os robôs, a automação, ela foi feita para a gente ganhar escala, para a gente reduzir custo, e custo, a gente está falando custo também, custo de pessoal, trabalhista, porque a gente tem que poupar, otimizar o nosso tempo para realizar as coisas que realmente são importantes e deixar a máquina trabalhar para aquelas atividades repetitivas, tá? Alguém tem mais alguma pergunta que eu possa ajudar para falar um pouco de automação de marketing? Eu não sei se eu falei bastante, eu não sei se todo mundo... Eu já dei dica aqui de ferramenta de gestão, eu já falei sobre as ferramentas de automação, até falei um pouco sobre controladoria, porque hoje a gente não dissocia gestão e marketing é uma ferramenta de gestão, a gente não dissocia gestão de tecnologia. Elas andam lado a lado. A gente não dissocia, e essa informação é extremamente relevante para que você entenda que processos, comece a pensar o escritório estrategicamente. Comece a pensar que atividades da advocacia você quer automatizar e que atividades da advocacia você quer humanizar. O que você vai levar em consideração nesse ponto? Primeiro, sua própria operação interna, seus processos de diferenciação e o seu posicionamento de mercado. Pensa estratégia. O ideal, o início, é você pensar a sua advocacia como um gestor. Você olhar sua advocacia com o olhar do seu cliente. Você olhar sua advocacia a partir de um perfil mais empreendedor. Não intuitivamente, porque eu sei que esses conhecimentos não são intuitivos. Você não aprendeu isso na faculdade, e a menos que você tenha uma família de empreendedores, empresários, que você já está acostumado a lidar com essa linguagem, não é um conhecimento que você adquire em qualquer lugar. E eu tenho consciência disso. Mas a gente não é por isso que a gente vai, digamos assim, impedir o seu crescimento. Não é por isso que você não vai fazer o seu negócio crescer. Quando a gente não tem aquela determinada ferramenta, quando a gente não tem aquela determinada informação, o que ocorre? Nossa inquietação faz com que a gente vá correr atrás da informação, conhecer os processos, para que a gente possa ir muito mais além, para que a gente possa realmente desenvolver o nosso negócio jurídico, trazer e atrair o perfil de cliente desejável para o nosso negócio, porque nesse ponto, com certeza, não vale a pena você ter qualquer tipo de cliente. De verdade, você precisa escolher o seu cliente, e o processo de automação está aqui para lhe ajudar. Tá? Alguém tem alguma dúvida? No início, algumas pessoas me perguntaram se poderiam tirar dúvida. Sim, podem tirar dúvida. Eu pedi que me desse um tempo só para desenvolver o raciocínio. Doutora Luciana, olha só, indicaria algum software de jurídico para escritório? Software jurídico, você está falando de gestão das rotinas de processo? Porque, a gente tem software para diversas finalidades. A gente tem software para rotina de processo, até falei aqui no início do ADV Box, né, que é um excelente software. A gente tem diversos softwares para diversas finalidades específicas. O ADV Box é um excelente software. Você pode... Eu não tenho certeza se existe algum trial gratuito,
Mas entra no site deles, eles têm até perfil aqui no Instagram que pode lhe ajudar melhor. É um excelente software. Tem vários outros softwares. Tem o Sage, tem diversos outros softwares que pode lhe ajudar nessa questão. Tem software até para quem é correspondente jurídico. Tem software também que você pode atuar lá no software de correspondente. Hoje em dia, o que não falta no mercado é software. A questão toda é você precisa estudar o software, entender os seus processos internos para ver aquele que melhor vai lhe atender. Por isso que eu falo, o início mesmo é você construir, você pensar estrategicamente sua advocacia, seus processos internos, para, digamos assim, avaliar as alternativas do que melhor lhe atende, né? E até crescer, porque muitos desses softwares jurídicos também, como é que eu posso dizer? Eles têm pacotes evolutivos, tem para pessoa que está começando e tem pacotes mais complexos quando suas atividades vão ficando mais complexas. Mas assim, esse é o início, tá? Como eu falei aqui, desde o início você precisa entender. Tem software para automação de marketing no momento de captação, você precisa pensar no processo pós-captação. Fechou o contrato e agora como é que eu faço para manter o relacionamento com esse cliente, de preferência fidelizá-lo, né? Enfim, são desafios diferentes para etapas diferentes do seu negócio jurídico. Então pensa no seu processo jurídico como um todo. Como eu falei, tem muita gente falando de growth hacking, mas assim, quando a gente fala em growth hacking, basicamente, que muita gente não está colocando aqui, a gente está falando de escalabilidade de produto, mas de produto e de serviço jurídico, mas para você entender isso, você vai conseguir fazer com que isso funcione de verdade quando você entender todo o seu processo de gestão jurídica, da captação do cliente até o pós-venda. Entender todo ele, principalmente mapear o que está funcionando, mapear os processos que estão funcionando e os que não estão funcionando, entender por que não estão funcionando, melhorar esses processos primeiro, testar e se fazer duas perguntas. Primeira pergunta, esse processo é escalável? Por que eu tô falando de escalabilidade? Porque dentro de um universo tecnológico, de startup, de legal tech, essa é a pergunta-chave. É escalável? Eu posso, digamos assim, reproduzir essa estratégia para 1.000 clientes, para 10.000 clientes, para 20.000 clientes? Se eu conseguir fazer isso, eu já estou hackeando o meu processo interno, estou pronto para atuar com growth hacking. Por isso que não é cola e copia, por isso que não é metodologia. Ela vai entender o seu processo. O growth hacking entende o seu processo interno e aplica apenas a sua realidade. Não é um método de copia e cola. E é isso que eu quero deixar muito claro, que muita gente vende marketing também como processo de copia e cola. E marketing jurídico não é processo de copia e cola. Tudo depende do seu pensamento estratégico, da sua ação, da sua atuação jurídica, do perfil do seu cliente. Tem muito mais a ver com ele do que com você próprio, inclusive. Com suas rotinas, com seu conhecimento dele, do que com você próprio. Entendendo isso, sua advocacia vai muito mais longe, muito mais longe. Você está chegando num processo real de inteligência, conhecendo, digamos assim, a sua gestão com muito mais profundidade. E aqui, vou me despedir de vocês. Eu quero saber se eu deixei alguma dúvida, alguma semente. Eu quero... semente que eu digo é a questão de, gente, alguma reflexão e comecem de fato a prestar atenção nos seus processos internos. Existe uma iniciativa no Paraná da Céline Bertozzi que desenvolveu uma AI, John Cognition. Ela vai ao encontro em responder dúvidas aos clientes. Ela vai ao encontro em responder... eu não acho o futuro, não. Responder dúvidas ao cliente não é o futuro, é o presente, tá? Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. Cliente informado é cliente comprador.
A gente tem que acabar com aquele mito que existe dentro da advocacia de que eu não posso responder dúvida do meu cliente. É o respondendo dúvida do meu cliente que se eu responder dúvida do meu cliente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou, digamos assim, entregando ouro a ele para ele contratar outra pessoa. A gente tem que acabar com isso. Acabar com esse mito. E entenda, inclusive e parar de culpar o cliente por conta disso também, porque a incompetência é nossa. Somos nós que temos que aprender a pegar esse cliente, colocar dentro do nosso funil e sermos competentes o suficiente para passar a informação com segurança para que sim ele queira a gente e não queira um concorrente. Inclusive se diferenciando não por preço, se diferenciando por outras qualificações que não por preço. Tá? Se esse cliente não está pronto para você ou não lhe contratou, o prejuízo também é dele. Se ele está ali por preço, o prejuízo é mais dele do que seu. Precisa ter essa consciência e esse desapego. Sim, não é que você vai entregar a estratégia para o cliente, mas é saber responder a dúvida do cliente para que ele retorne para você de uma outra maneira, para que você possa se relacionar com ele e fechar o contrato com ele. A relação é o que leva ao fechamento de contrato. Uma outra questão aqui também essa relação é que leva, de fato, o fechamento de contrato e não ao contrário. Vamos acabar com esse mito e atuar mais proativamente com relação ao cliente, porque essa competência, essa inteligência de mercado, essa inteligência comercial é nossa, não é do cliente. O cliente está ali como, digamos assim, o propencial, ele quer entender um pouco mais daquele problema que ele está passando e quer saber como resolver. E se você não responder, outra pessoa vai responder. E a depender da urgência que esse cliente tem, ele lhe contrata na mesma hora. A depender da não urgência, ele até demora um tempo, mas ele lhe contrata. Mas se for um problema emergencial, ele quer alguém que lhe passe segurança, porque ele está pronto para lhe contratar. Então, a gente tem que acabar com alguns mitos e, digamos assim, algumas questões que foram... Não estou falando só de advogados, não. Como pessoas, a gente foi ensinada num processo, a gente veio de um processo que a gente tinha que esconder informação. E hoje as informações estão aí. Você dá um Google e você encontra as informações. As informações estão aí. E você, tirando a dúvida do seu cliente, você ainda ganha a oportunidade de ser reconhecido como autoridade naquele determinado assunto. Por que não? Estuda e começa a tirar a objeção, começa a tirar a dúvida do cliente com outro processo de inteligente. Muda essa forma de pensar, que eu não gosto nem de falar de mindset, porque muita gente fala de mindset, mas muda a maneira de pensar. Começa a olhar para o seu negócio com outros olhos, porque assim, eu acredito muito nisso. O seu sucesso na advocacia ou na atividade que você escolheu, jurídica, ou até com relação não quero atuar juridicamente, só quero atuar como processo extrajudicial. A sua inteligência, o seu foco de sucesso, ele não depende do cliente, ele depende da sua visão de negócio. E essa visão é que precisa ser aprimorada. Essa visão, e é por isso que a gente não para de estudar. E é por isso que a gente fala também que, olha, digamos, o sentido onde o seu negócio jurídico vai chegar, onde o seu escritório jurídico vai chegar, ele depende de você, da sua visão, da forma como você pensa, da forma como você age. E a gente não para de estudar, e quando a gente pede para você sair um pouco da bolha do direito, é exatamente isso. Para quê? Para que você tenha, digamos assim, contato com informações gerais desse mercado. Informações sobre cultura, por que não? Vão navegar em outras informações sobre negócios, informações sobre cultura, informações sobre pessoas, sobre comportamento. Aproveita todos os conteúdos que estão disponíveis hoje pra gente, todas as informações que estão disponíveis pra gente, e começa a navegar e digamos assim, a se interessar mais por outras pessoas. Assim eu tenho certeza, sua advocacia vai cada vez mais longe. Sua advocacia é um sucesso. Só depende de você. Estude, comece a se interessar por pessoas, por comportamento. Enfim,
por todas as áreas que você não vê, por todas as áreas e ambientes que você não trafega normalmente. Eu quero deixar meu muito obrigada, Ana, pelo convite, muito obrigada a vocês que ficaram aqui até agora. Foi mais uma honra estar aqui com vocês agora. Muito obrigada a todos. E ó, eu vou precisar encerrar, porque o Instagram vai derrubar a gente a qualquer momento. Grande abraço. Me segue nas redes sociais, eu tenho 2 perfis aqui no Instagram, que é o marketjuridico.com.br e o Daniela Mascarenhas Cardoso. Gente, abraço, muito obrigada e a gente se vê em breve. Tchau!